Fala pessoal, professor Jazz na área, mais uma resolução de exercícios da nossa querida Universidade Estadual de Goiás, prova para admissão ao curso de Medicina para o primeiro semestre de 2026. É uma alegria ter você aqui e antes da gente resolver essa questão, cara, que questão bonita, eu quero convidar você para ser um inscrito aqui em nosso canal. Se você não é, clica aí no inscrever-se, ativa o sininho para você não perder, obviamente, nenhuma de nossas notificações. E, aliás, gente, deixa o joinha. Muita gente assiste nossas resoluções, mas não deixa o joinha. Cara, esse joinha é o nosso pagamento. Se ajuda muito, mas muito mesmo, a gente aqui da comunidade valorizando o nosso trabalho. Questão de geometria espacial, e ela fala o seguinte: exibe-se na figura ao lado a representação de 3 reservatórios sobre o mesmo plano, interligados. Cilindro 1, o cubo 2 e o cubo 3. Ao abrir as válvulas 1 e 2, um líquido começa a fluir para os reservatórios 2 e 3, sendo que a vazão da válvula 1 é o triplo da vazão da válvula 2. A pergunta dele é: qual é a altura do líquido no reservatório 2 quando a altura H do reservatório 1 diminuir 1 sobre π metros? Gente, eu confesso para vocês que essa, na minha visão, é uma das questões mais bonitinhas de geometria espacial nessa pegada. Fica aí meus parabéns para a banca, porque realmente é uma questão bem bonitinha. Bom, primeiramente, a gente tem que saber quanto desse líquido que estava aqui no cilindro vai escoar aqui para essa tubulação. E ele fala que, apesar de nós não sabermos essa quantidade, eu vou exagerar aqui, tá, pessoal? Vou fazer uma coisa meio exagerada. A gente sabe que quando essa quantidade escoar, eu vou fazer um coloridinho aqui, ó, para indicar, por exemplo, que seria essa que é a quantidade que vai escoar ali dentro, tá? Ele fala que quando isso acontecer, a altura vai variar. Então, essa altura aqui, ela varia 1 sobre π metros. Gente, repare uma coisa. Se nós olharmos para essa parte que eu coloquei para vocês aqui em azul, se eu congelasse essa parte, eu tirasse ela, você concorda comigo que ela também teria o formato de um cilindro? Ou seja, esse volume que escoa, eu vou chamar assim, tá? Ó, volume que escoa. Esse volume que escoa, ele no caso corresponderia ao volume de um pequeno cilindro. Tá? Deixa eu fazer um cilindrozinho aqui, pequenininho aqui, tá? Ele corresponderia ao volume de um pequeno cilindro. Isso aqui, gente, é essa parte que eu risquei para você aí, tá? Onde o raio seria o mesmo raio do cilindro grandão, tá? E nós teríamos a altura igual a 1 sobre π. Beleza? Você pode ver que ele fala que o raio aqui é 6, ó. Então aqui vai ser 6 metros, mas essa altura aqui é a altura do líquido que vazou, 1 sobre π metros. Beleza? Como você calcula esse volume? É o volume de um pequeno cilindro, né? Então, o volume de um cilindro, você sabe que é área da base vezes, nesse caso, é a variação da altura, porque eu estou medindo o tanto que escoou, né? Que é o tanto que escoou, é a variação da altura. Então, isso vai ser dado por π vezes r ao quadrado. Então, ó, πr ao quadrado vezes ΔH. Por que πr ao quadrado? Porque, como você pode ver, a base é um círculo e a área de um círculo é πr ao quadrado. Show? Vamos ter que o volume vai ser π, o raio é 6 e o ΔH é 1 sobre π. Gente, com isso, a gente percebe, então, que você pode cortar esse cara com esse cara, que o volume que ficou foi de 36 π, tá? 36 π, aliás, 36, né? 36 metros cúbicos. Essa é a quantidade de líquido
metros cúbicos. Deixa eu colocar isso aqui pra gente, né? Vou colocar esse negócio aqui. Metros cúbicos. Ótimo. Galerinha, agora é o seguinte. Essa água, esse 36 metros cúbicos, ele vai escoar para cá, certo? Ela vai escoar para cá. Só que observe que antes de chegar no cubo 2, que é o que ele quer saber qual é a altura do reservatório da água, do líquido, no reservatório 1, quando isso acontecer. Observe que eu preciso saber quanto que vai ficar aqui e quanto vai ficar aqui, beleza? Eu tenho que saber quanto vai ficar aqui e quanto vai ficar aqui. Para isso, ele me contou uma coisa. Ele falou o seguinte, ó. Ao abrir as válvulas, um líquido começa a fluir para o reservatório 1 e 2. E olha que ele fala para a gente. A vazão da válvula 1 é o triplo da válvula 2. Ou seja, a vazão total é a quantidade de água que vai cair aqui. A quantidade de água que cai aqui é o triplo da que cai aqui. Ou seja, pensa comigo então assim, ó. Eu vou pegar esses 36 aqui, esses 36 metros cúbicos, e eles vão ser repartidos entre esses dois cubos, ok? Só que, em quantas partes? Repare, ele fala que aqui a vazão é 3 e aqui a vazão é 1. Quando eu falo que a vazão é 3 e a vazão é 1, é uma forma, gente, técnica, tá? É uma forma técnica de falar o que para você? De falar que a gente está tendo o triplo de vazão em um cubo em relação ao outro. Então, a vazão é 3 para 1. Repetindo, o que significa vazão 3 para 1? Significa que o triplo de água aqui, a água aqui, a quantidade de água aqui, vai ser o triplo que vai ter aqui. Beleza? Então, na verdade, eu estou dividindo esses 36 metros cúbicos que vão escoar aqui para dentro em quantas partes? 3 partes fica aqui, uma parte fica aqui, em 4 partes. Certo? Eu estou dividindo em 4 partes. E dessas 4 partes, 3 vão ficar no cubo 1. Ou seja, isso significa que o volume no cubo 1, tá? O volume no cubo 1 vai ser o 3/4. Por que 3/4? Porque das 4 partes, ele vai ocupar 3. 3/4 do volume que foi o quê? Escoado, ok? 3/4 do volume que foi escoado. Sacou a ideia, galerinha? Só pra você não perder a visão, ó. Por que 3 para 1? Porque ele falou que a quantidade de água que vai escorrer aqui para dentro é o triplo da quantidade de água que vai entrar aqui no cubo 2. Logicamente, então, 3 para 1 quer dizer exatamente isso. Triplo de água que vai cair aqui. E significa que esse volume de água que vai escorrer para cá, vai escoar para cá, os 36 metros cúbicos, serão divididos em 4 partes. E dessas 4 partes, 3 vão ficar no cubo 1 e uma vai ficar no cubo 2. Beleza? Muito bem. Então, nós vamos ter o que aqui, galerinha? Nós vamos ter que o volume de água no cubo 1 vai ser 3/4 de 36. Você pode cortar isso aqui. Vai ficar 1 aqui, vai ficar 9 aqui. 3 vezes 9, 27. Então, o volume no cubo vai ser 27 metros cúbicos. Agora, a pergunta dele foi: qual a altura da coluna de água naquele cubo? Galerinha, olha só. Se eu olhar então para o cubo 1, o que a gente vai ter aqui? Ó? Desenho aqui, só para a gente deixar isso aqui claro. Ó. Vou fazer aqui um desenho que vai ser um retrato do cubo 1, tá bom? Então, esse aqui vai ser o cubo 1. Vamos colocar isso aqui. A quantidade de água, tá? Vai estar por aqui. Ele quer saber qual é essa altura aqui, ó. Ele quer saber quanto mede essa altura da fonte de água. Esse cubo, galera, ele conta para nós que a aresta da base mede 3. Tá vendo? Então, a base dele é um quadrado 3 por 3. E a água tá aqui dentro, ó. Isso aqui tem que dar 27 metros cúbicos.
Então, o volume de água no cubo 1 é como se fosse um pequeno paralelepípedo de base 3 por 3 e altura H. Tá? A água, ela ocupa um formato aqui dentro do cubo que não é o formato do cubo inteiro. Ela pega apenas uma certa altura H. Então, se você congelasse isso aqui e olhasse para essa figura formada, você teria um paralelepípedo reto retângulo, onde a base é um quadrado 3 por 3 e a altura é H. Portanto, nós vamos ter o quê? Que o volume de água... Na verdade, gente, isso aqui é o volume... Eu chamo de volume do cubo 1. O correto é falar que é o volume de água que escorreu para o cubo 1. Tá bom? Eu vou até colocar isso aqui para você, ó. É o volume linha, tá bom? Que é só para você entender que, na verdade, é o volume de água que entrou no cubo 1. Você entendeu isso aí, tá? Então, esse volume de água que entrou no cubo 1, ele é 27. Então, 3 vezes 3 vezes H é igual a 27. Eu vou ter 9H igual a 27. Então, o H vai ser igual a 3, tá bom? Então, na verdade, galera, olha só. O que a gente acaba colocando aqui é que o volume de água coincide, inclusive, com a altura desse cubo, né? Beleza? Que no caso aqui ficou 3. O que significa isso? Que ele encheu todo o cubo, tá? Que isso vai encher todo o cubo. Então, a altura aqui, coincidentemente, também deu 3 metros. Curioso, né? A altura também dá 3 metros. A gente esperava uma altura menor. Bom, em todo caso, o desenho aqui, gente, é meramente ilustrativo, tá? A conclusão que a gente chega, então, é que realmente a quantidade de água, esses 27 metros cúbicos, vai encher todo o cubo. O que, de certa forma, faz sentido, né? Faz muito sentido. Tá, então, 3 metros é a resposta desse exercício e vai nos dar a letra A, que eu confesso para vocês que eu achei muito bonitinho essa questão, tá? Achei bem montada. Parabéns aí para a banca. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha te ajudado. Um beijo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.